O que nós podemos tirar, em especial, desses últimos anos de trabalho da comissão e do desenvolvimento do direito ambiental é de que existe hoje uma intenção muito maior do que a que existia há alguns anos atrás, de se caminhar não simplesmente para punição dos responsáveis, pelo menos aquilo que a gente pode chamar de direito ambiental sério. Não é simplesmente punir os responsáveis. Aplicamos uma multa. Adianta aplicar a multa? Não, não adianta. Basta verificar a quantidade de multas que nós temos ambientais no Brasil e qual foi o reflexo positivo dessas multas. Tem reflexo positivo? Talvez em relação a uma parte pequena. O que se percebe nos últimos anos, e o que é importantíssimo, no nosso último encontro, o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o pessoal da Polícia Ambiental, colocou muito bem essa questão. Uma mudança de comportamento no sentido de se tentar a imediata reparação, independente da questão da multa, porque é esse que é o ponto principal. Precisa haver também, como nós temos percebido, e como coordenador da área de meio ambiente natural, uma certa mudança de mentalidade em relação ao meio ambiente. Mudou, sem dúvida mudou, mas o espaço de tempo foi muito pequeno ainda. Nos últimos 20 anos nós temos um trabalho de conscientização, de preservação 25 anos, principalmente a partir da década de 80. Mas ainda é preciso um trabalho de conscientização, porque a maioria de nós liga a TV, nós falávamos agora há pouco, olha, agora só estão desmatando 10 campos de futebol por mês na Amazônia, é só isso, antes eram 20. Claro, é importante que isso aconteça, é importante é uma conquista, é a redução do desmatamento, da destruição do meio ambiente, sem dúvida. Mas ainda há uma degradação muito grande, ainda há uma falta de consciência. Nós, por exemplo, na área de meio ambiente natural, o desaparecimento dos habitats naturais, aqui principalmente nas proximidades das zonas urbanas, ninguém fala sobre isso. Então, o que acontece? Olha, tal espécie está em risco de extinção, porque existe a caça predatória. É claro, existe caça predatória? Existe, porque existe uma cultura, principalmente no interior, de caça que não mudou em 20 anos. Isso leva muito mais tempo para mudar. Agora, o pessoal fala sobre esse tema, mas esquece do desaparecimento dos habitats. Esquece que se autoriza a construção e não há preocupação, por exemplo, de reposição de espécies da mata nativa, de árvores frutíferas, por exemplo. Então o bicho vai embora, o passarinho desaparece, óbvio. Desmatou, não tem o que ele comer, ele vai embora. Então o problema está bem além de nós falarmos simplesmente na responsabilização ou na punição daqueles que de alguma forma degradam o meio ambiente. Tem que haver uma conscientização e o que a gente pode chamar de um direito ambiental honesto, que não adianta multar, precisa efetivamente se ter medidas que reponham aquilo que foi tirado da natureza. O pessoal bate muito na caça, como estou batendo nesse ponto, porque é um dos temas que nós vamos tratar, queremos tratar em um dos próximos seminários. Batem muito nesse ponto como uma questão de crueldade contra o animal. Alguém aqui já visitou uma granja para ver o que é crueldade contra o animal? Então, tudo bem, uma coisa pode estar errada, mas a gente não pode fechar os olhos para um outro comportamento que está tão errado quanto, mas ninguém fala nada, porque todo mundo come aquela massa de frango, né, no nuggets, acha uma delícia, mas mal sabe o que está acontecendo por trás daquela porcaria. Me desculpem, mas é o termo que a gente precisa usar.
Agora, então, antes de falar de responsabilidade, é preciso tocar nesses pontos. É preciso haver aquilo que a gente chama de realmente de direito ambiental honesto, de recomposição de verdade, de conscientização de verdade, de consumo consciente. O problema da água, agora é mais um dos problemas. A culpa é do governo. Mas e o consumo consciente de água? Será que ninguém falou nisso? O consumo de água, o desperdício de água que existe, aqui todo mundo sabe. O pessoal lava a calçada com a mangueira, mas ninguém toca no assunto. Então, esses problemas estão muito além do que simplesmente responsabilizar, como nós vamos tratar aqui, ou punir aquele que degrada o meio ambiente. Mas precisa haver efetivamente, como decorrência da própria norma constitucional, um trabalho de conscientização no sentido de preservação verdadeira do meio ambiente. Falar em meio ambiente natural aqui, em responsabilidade civil ambiental, esse é um tema constitucional, está dentro da ideia de direito fundamental ao meio ambiente. As constituições trataram do assunto do direito fundamental desde a década de 70. A nossa Constituição é do fim da década de 80. Nós já tínhamos, claro, legislação que tratava do assunto, mas antes disso, em outros países, já havia preocupação em relação à preservação do meio ambiente como decorrência de um direito fundamental constitucional. E se nós pegarmos, por exemplo, a Constituição de Portugal em 76, da Espanha em 78, nós vamos até entender o porquê disso. As discussões que existiam desde a década de 70, que são discussões medievais, né? Mas que na década de 70 acendeu a luzinha vermelha e o pessoal lá, por causa do Rio Douro, começou a falar, peraí, é um rio português ou espanhol? Porque se Portugal usa água e a água não chegar na Espanha, como é que fica? Então eles começaram a perceber aí, porque um país com dimensões muito menores que o Brasil, qualquer probleminha num rio pode fazer uma diferença para o país inteiro. Então eles começaram a perceber que essa discussão ela tinha que compor aquele núcleo de direitos fundamentais da Constituição. E isso foi para a Constituição de Portugal, foi para a Constituição da Espanha. E depois veio aqui para o Brasil. Decorrência também do artigo 225. Enquanto bem jurídico tutelado, o que a gente chama de meio ambiente, pode ser o natural, o artificial, o cultural, o meio ambiente do trabalho, mais recentemente o meio ambiente genético e ainda mais recentemente aquilo que pode se chamar de meio ambiente acessível e meio ambiente inclusivo, também compondo mais modernamente o conceito de meio ambiente, tanto acessível como inclusivo, porque isso faz parte tanto do meio ambiente artificial, compõe a ideia de meio ambiente artificial e meio ambiente cultural, sem dúvida. Desde 1981, nós temos uma política nacional do meio ambiente. Ela é anterior à Constituição de 88, é verdade, como lei, mas não como direito fundamental. Então, antes de mais nada, o que a partir de 81 foi considerado meio ambiente dentro dessa política nacional? É o que está lá no artigo 3º, inciso 1º. Meio ambiente, conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. O CONAMA, em 2002, ele ampliou a ideia de meio ambiente. Então, a Resolução 306 de 2002, ela amplia a ideia de meio ambiente, inserindo aqui o seguinte conceito, que é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Ele amplia o conceito de meio ambiente, deixando aquela ideia inicial que vinha desde 81 e que ainda hoje é muito, ela ainda está muito arraigada, até mesmo na cultura jurídica, de que o meio ambiente é só
árvore e passarinho. Meio ambiente é muito mais do que isso. E aí o pessoal diz assim, mas peraí, eu ampliei e com essa ampliação eu deixei de proteger a árvore e o passarinho. Não, é exatamente o contrário. É perceber que é toda a interação, inclusive do meio ambiente cultural, porque nós estamos falando aqui em cultura, e até o meio ambiente cultural ele tem que ser voltado a essa interação para a preservação do meio ambiente natural. Então, essa é a ideia da resolução do CONAMA. Na última década, isso tem sido preconizado. Tudo funciona em conjunto. Eu não tenho um meio ambiente natural separado do meio ambiente artificial. É tudo uma coisa só. Nós moramos aqui na Terra. A gente acha que não, mas cada lixo que a gente joga afeta aqui, afeta o outro lado. Então, quer dizer, é esse nosso meio ambiente como um todo que é preservado pela resolução do CONAMA. O meio ambiente é composto pelos recursos naturais, pelos recursos artificiais, pelos recursos sociais e pelos recursos culturais. O meio ambiente, quando nós falamos em responsabilidade civil do meio ambiente, essa responsabilidade civil é uma responsabilidade, a responsabilidade em si, em relação ao meio ambiente, ela é tríplice no nosso sistema. Está lá no artigo 225, parágrafo 3º. Então, nós temos a responsabilidade administrativa, que está regulada pela 9605 de 98, que foi regulamentada, principalmente nos artigos 70 a 76, foi regulamentada pelo decreto 6514 de 2008 e trata das infrações e do processo administrativo. Essa é uma das vertentes da responsabilidade em relação ao meio ambiente. Responsabilidade penal, 9605 de 98 também. Aqui trata dos crimes ambientais. Então, é a outra vertente, responsabilidade criminal em relação ao meio ambiente. E a terceira é a responsabilidade civil em si, que foi a originalmente proposta a partir da Política Nacional do Meio Ambiente desde 1981. Ela está lá no artigo 14, parágrafo 1º. É responsabilidade objetiva, por força de lei, por força da lei que regula a Política Nacional do Meio Ambiente. Onde ainda tem regulamentação de responsabilidade civil ambiental? O antigo Código Florestal e o novo Código Florestal, a Lei 4771 de 65, a 12651 de 2012, o Código de Caça, o Código de Pesca, que ainda estão vigentes, o Código de Mineração, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e a Lei dos Crimes Ambientais. Tudo aqui trata, de certa forma, de responsabilidade civil em relação ao meio ambiente. Todos os autores que tratam, desde da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, colocam como sendo, o que é óbvio, mas colocam como sendo responsabilidade objetiva. Parece besteira, mas está na lei, é objetiva. Isso foi discutido, hoje é pacífico. Mas há tempos atrás se discutia se era objetiva ou não era objetiva. E o professor Fiorilo, ele foi um dos primeiros a tratar o assunto como sendo de responsabilidade objetiva, em razão da locução do próprio parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição. Obrigação de reparar os danos causados. Não diz aqui obrigação de reparar os danos causados por culpa ou dolo. Não existe essa locução. Então, a responsabilidade é objetiva. Aqui, pouco importa se existe culpa ou dolo. É claro que tem, eventualmente, situações em que
é possível afastar a responsabilidade, excludentes de responsabilidade, mas são excepcionais aqui no direito ambiental. Em primeiro lugar, então, para nós entendermos como é que se aplica essa responsabilidade civil, nós temos que dizer o que é meio ambiente. Meio ambiente é aquilo que eu já tratei, que está regulado pela Resolução 306 de 2002 do CONAMA. Depois, o que é o dano? O que é o dano ambiental? Essa também é uma questão polêmica. E quando a gente fala em princípio da precaução, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, isso também ainda hoje é ainda um ponto a ser tratado e pensado. Até que ponto uma atividade pode ser considerada de risco e até que ponto esse risco pode ser considerado para uma responsabilização futura, que isso até hoje ninguém conseguiu definir com precisão, para dizer, isso vai acontecer assim durante 20, 30, 40, 50 anos, a responsabilidade é sua, ninguém fala. Mas não existe, a gente começando a falar aqui, dano, porque a obrigação, a caracterização da obrigação de indenizar, ou os elementos caracterizadores da obrigação de indenizar aqui no direito ambiental, eles têm que ser o nexo e o dano, não simplesmente o dano como é na responsabilidade integral. Aqui eu tenho que ter o nexo e o dano. O que é o dano? A lei não define o que é dano ambiental. E por uma razão muito simples, o que é dano ambiental vai depender do momento em que nós estamos, daquilo que se chama estado da arte, inclusive. O que é dano ambiental? Hoje, algo pode não ser considerado dano ambiental e daqui 10 anos pode ser considerado dano ambiental. Então a lei não tem mesmo que definir. Vai ter que se verificar caso a caso o que é dano ambiental. Eu posso dizer, olha, hoje jogar uma lata de refrigerante vazia na rua é falta de educação. Daqui 10 anos eu posso descobrir que aquela lata causa um dano tão grande que aquilo precisa ser coibido de toda forma. E eu digo, aquilo é dano ambiental. E eu vou criar uma punição ou vou estabelecer uma punição para aquilo porque naquele momento eu percebo que aquela conduta é gravíssima. E basta nós olharmos o descarte de substâncias há 50 anos atrás, que era comum. Vamos descartar. Descarta onde? Descarta no rio. O rio é o lugar para jogar lixo. Há 50, 60 anos atrás isso era normal. Onde é que nós vamos jogar o lixo? Joga no rio que ele leva embora. Onde é que nós vamos descartar a água contaminada aqui da empresa? Joga no rio, porque o rio leva para longe. Hoje, a mentalidade é absolutamente outra. Então isso vai mudando ao longo do tempo. Por isso que a lei não tem que conceituar o que é dano ambiental. Então, mas há alguns conceitos que a lei traz e que podem ser tratados que podem ser utilizados para que nós podemos balizar o que é o dano ambiental. Isso está lá na lei da Política Nacional do Meio Ambiente, artigo 3º, incisos 2 e 3, quando se fala em degradação e poluição. Degradação é a degradação da qualidade ambiental, é a alteração adversa das características do meio ambiente, está lá no artigo 3º, e a poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente provoquem essa degradação. Aqui a poluição, ela sempre decorre de uma atividade humana. Pode acontecer uma degradação
sem a atividade humana? Pode. Vem uma chuva muito forte, uma área de preservação, ninguém nem pisa naquele local, no meio de um parque, tudo preservado, vem uma chuva muito forte e gera o deslizamento de uma parte de uma encosta. Não tem nenhum tipo de atividade humana, isso pode acontecer. Vem uma tsunami, varre uma determinada área que não tem ninguém, não tem nada, mas aquela área fica completamente degradada. Isso pode acontecer, não tem atividade humana. Agora, quando tiver atividade humana, poluição, degradação, aí é que nós vamos tratar do problema. Quando é que a gente pode dizer que tem poluição? Nos próprios termos da lei. Quando houver prejuízo, e vejam, mais uma vez, aqui os conceitos são bastante abertos. E nós vamos ter que levar em conta o estado da arte, a compreensão num determinado tempo e espaço do que é a poluição, de como aquilo vai afetar ou não a população, o meio ambiente e daí para diante. A lei tem esses conceitos bastante abertos. Então, em que situações? Situações em que haja prejudicialidade à saúde, à segurança, ao bem-estar da população. E quando nós falamos aqui em bem-estar, isso aqui é bastante amplo, realmente. Pode-se pensar em poluição de forma muito ampla. Qualquer ato que de alguma maneira prejudique a saúde ou o bem-estar da população, nós sabemos que isso pode ser considerado poluição, degradação. Quando criarem condições adversas a atividades sociais e econômicas. Quando afetarem desfavoravelmente a biota. Quando afetarem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Quando lançarem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, em todas essas hipóteses, nós podemos falar de um ato que cause dano ao meio ambiente. O dano em si, ele é um conceito aberto, mas existe o conceito doutrinário para o dano. O professor Edson Milaré, ele tem um conceito interessante porque ele diz o seguinte, que embora sempre recaia diretamente sobre o ambiente, os recursos e elementos que o compõem, ele pode, em certos casos, não só recair sobre isso, mas direta ou indiretamente, sobre patrimônio, sobre, eventualmente, os interesses, a saúde. Indiretamente, ele causa outros fatos, e nem sempre ele vai estar ligado a uma pessoa ou a um grupo determinado. Ele pode ser determinável ou mesmo indeterminado. Também é uma diferença em relação ao que se pensava. Anteriormente, ao que se tinha anteriormente como conceito de responsabilidade civil. Eu tinha que ter alguém. E a responsabilidade civil, que originalmente era tratada pelo Código 16, que nem aceitava a questão do dano moral em princípio, muito menos o dano a um grupo indeterminado de pessoas, a coletividade. E isso mudou ao longo do tempo. O Fiorillo, ele entende o dano ambiental como o seguinte: ocorrendo lesão a um bem ambiental resultante de atividade praticada por pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que direta ou indiretamente seja responsável pelo dano, não só a caracterização deste, mas também a identificação do poluidor, que terá o dever de indenizá-lo. Então, da mesma forma, o Fiorillo coloca dessa maneira. A classificação do dano ambiental. O dano ambiental, ele é caracterizado de uma forma bastante ampla. Não é só o dano ao meio ambiente, mas há elementos também externos, indiretos, que não tratem exclusivamente do meio ambiente.
Ele pode ser aquele dano ambiental individual, que pode ser patrimonial, à saúde, extrapatrimonial, a uma atividade econômica, por exemplo, ou aquele dano a uma determinada coletividade. O dano material causado pelo dano ambiental, ele é bastante simples até de se visualizar. Ele pode ser complexo no momento da sua quantificação. Mas visualizar aquilo, mesmo que indiretamente, é de relativa facilidade. Quer dizer, o sujeito joga algum tipo deixa que um resíduo tóxico vá para o meio ambiente, aquilo compromete diretamente uma atividade, a utilização da água, compromete a pesca, enfim, a utilização daquele rio. Agora, um ponto polêmico aqui é a questão do dano moral, e principalmente o dano moral coletivo, que hoje vem deixando de ser polêmica e vem sendo aplicado. Na doutrina, o dano moral coletivo em razão do dano ao meio ambiente é pacífico. A doutrina é majoritária nesse sentido. Essa questão chegou no STJ e desde 2009, mais ou menos, a gente pode dizer, ela vem sendo enfrentada com algumas divergências. A primeira turma do STJ não admite o dano moral coletivo. A segunda turma, especificamente, analisou um caso, e ninguém menos do que o ministro Herman Benjamin, que tem conhecimento na área, tanto do meio ambiente como do direito do consumidor, foi promotor, então quer dizer, tem conhecimento dessa causa. Ele entendeu expressamente, ele é da segunda turma, que existe o dano moral em razão do dano ao meio ambiente coletivo. Por que alguns entendem que não há o dano moral coletivo? Porque como o aproveitamento econômico em razão da indenização do dano moral, esse é o fundamento para dizer que não há o dano moral coletivo, que é o fundamento utilizado pela primeira turma. Por que esse valor seria destinado só a algumas pessoas? Ou como quantificar se eu tenho uma coletividade e reverto eventualmente isso para um fundo? Como é que fica? Então essa dificuldade colocou a primeira turma contra a ideia da aplicação do dano moral coletivo em razão do dano ambiental. Terceira turma. A terceira turma não tratou especificamente de dano moral coletivo em razão de dano ao meio ambiente, mas reconheceu o dano moral coletivo num caso de banco. É um voto do ministro Masami Ueda, de 2011. Esse voto é de fevereiro de 2011. O ministro entendeu que, pelo voto dele, há uma certa, como eu posso dizer, ele é um voto bem genérico, e esse voto, sem dúvida nenhuma, pode ser utilizado numa questão, por exemplo, de dano ambiental, porque ele coloca de maneira genérica dizendo: dano moral coletivo existe. Há uma série de julgados, principalmente da segunda turma, que trata de dano moral coletivo, alguns da terceira. Eu tenho uma lista aqui de recursos especiais, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 recursos especiais em que se admitiu o dano moral coletivo. Em razão de dano ao meio ambiente, são poucos, mas dano moral coletivo, sim. E principalmente com esse voto do ministro Herman Benjamin, é possível se aplicar.
Mas e aí? Tanta discussão por causa de dano moral coletivo? Sim. Porque o valor, na verdade, que o sujeito vai ter que desembolsar é maior. E as consequências em razão desse valor, aos efeitos e como esse valor vai ser aproveitado. Se a gente admite o dano moral coletivo, como esse dano moral coletivo vai ser utilizado. Há alguns princípios que são importantes. O princípio da prevenção e da precaução. Principalmente o da precaução é um princípio que tem sido discutido em relação aos seus limites e limites temporais principalmente. Quais seriam os limites temporais do princípio da precaução? E o que se tem percebido mais e mais é que aquele que exerce uma atividade, ele tem que assumir os riscos pela atividade que ele exerce. Se é uma atividade potencialmente poluidora, ele tem que estar preparado para assumir os riscos daquela atividade. O que nós sabemos é que há casos em que o dano sucede, quer dizer, ele traspassa a própria empresa. A empresa acaba e o dano fica. E aí é nesses casos que não existe como se reparar ou se recompor o meio ambiente. E aí não vai ter jeito. É a própria responsabilidade em segundo plano do Estado que autorizou a atividade e que tem que assumir esse risco, porque ao autorizar, não só autorizou, mas recebeu imposto para isso. Então, quer dizer, tem que se responsabilizar. Princípio do poluidor pagador, aquele que polui tem que pagar. Enfim, reparação integral, também está no 225, parágrafo 3º, e no artigo 14, parágrafo 1º da lei, que trata da política nacional do meio ambiente. Para reparação, sempre a restauração in natura do local, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a indenização pecuniária, mas sempre que possível, a restauração, a reparação efetiva do dano. O dano, nós falamos do dano moral coletivo. O dano material, como eu havia tratado, em regra, ele é muito mais simples de ser quantificado. Então, quanto ao dano material causado, ainda que de maneira indireta, é mais simples de se encontrar uma maneira e principalmente de se apurar o quantum daquele dano. Isso não há grandes dificuldades. Em relação principalmente a evolução da responsabilidade civil ou da responsabilização do poluidor, é preciso dizer que nos últimos anos, e pelo que nós tivemos, inclusive de notícia aqui nos últimos seminários que nós tivemos, nos últimos congressos, há sim uma evolução. Agora, como eu dizia no começo, é muito mais importante o trabalho de prevenção, de educação de verdade, aquilo que eu falei, direito ambiental honesto. Não adianta dizer, olha, nós estamos multando todo mundo. A multa não funciona em todos os seus aspectos. Ela é importante, ela tem o seu caráter educativo sem dúvida nenhuma, mas é preciso um trabalho mais amplo do que simplesmente aplicar uma multa. Porque a multa não traz o bicho de volta, não traz a árvore de volta, enfim, isso é que é o mais importante. E essa conscientização ela é tão importante que há alguns meses atrás, a polêmica que existia aqui, que foi publicada tanto no Estado de São Paulo quanto na Folha, era a polêmica do sabiá que cantava durante a noite. E o que é normal, ele canta durante a noite, né? Em determinada época do ano. Então, o pessoal reclama do sabiá, mas não reclama, por exemplo, do ônibus que está passando lá embaixo, que dá aquela acelerada para sair do farol, do semáforo. E isso virou uma polêmica, o que mostra uma falta de consciência, porque o bicho, nós estamos aqui dividindo
Não vai para o jornal a briga do vizinho que fica gritando no andar de cima e atrapalha o seu sono. Mas vai para o jornal, as brigas de vizinho não vão para o jornal, mas vai para o jornal a questão do sabiá que canta durante a noite. Então, pessoal, é muito mais um trabalho de conscientização, de educação, do que simplesmente um trabalho de punição daquele que polui. Os dois trabalhos têm que correr aqui, não adianta andar, eles têm que correr paralelamente para que a gente tenha uma proteção efetiva do meio ambiente. Então, com isso, eu concluo a minha parte e, mais uma vez, agradeço, devolvo a palavra à presidente da mesa. Obrigado.